Easy SIM for You, a maneira mais fácil de se comunicar no exterior. Saia do Brasil com seu chip internacional e tenha internet nos Estados Unidos e mais 210 países. Visite o nosso site www.easysimforyou.com. Pensando em ir para a Flórida, seja a passeio, compras ou negócios, saiba que o carro é a forma mais eficiente de locomoção, pela praticidade, disponibilidade e privacidade. Ou seja, alugar um carro é a melhor opção. A GS Car Rental oferece isso e muito mais. Com uma variedade de veículos novos e revisados, equipe treinada para ajudá-lo no processo da reserva e o melhor, falando português. A GS Car Rental é a solução. Reserve com antecedência e garanta a menor tarifa. GS Car Rental, aluguel de carros a preços acessíveis. Acesse já www.gscarrental.com. Enviar remessas de dinheiro dos Estados Unidos para o Brasil e do Brasil para os Estados Unidos é muito simples. Baixe o aplicativo YouSend, crie seu cadastro, preencha os dados do beneficiário, valor a ser enviado, forma de pagamento e pronto. Você receberá a mensagem de texto sobre o status da remessa, desde o envio até o pagamento. YouSend é seguro e super fácil de usar. Você envia dinheiro apenas com alguns cliques. E o melhor, a taxa de envio para o Brasil é de apenas $4,99, independente do valor enviado. Você pode enviar o quanto quiser e, se precisar, o atendimento é em português. Com YouSend, você também pode pagar contas e boletos bancários e recarregar telefones pré-pagos para sua família no Brasil. Baixe o aplicativo YouSend agora mesmo. Para mais informações, acesse www.yousend.com. Agora vai, hein? Essa musiquinha é pra começar bem o dia. Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando com nosso primeiro no ar canal Perguntas Mentoria com o nosso amigo e parceiro Paulo Leal. Fala aí, Paulão, beleza? Beleza, bom dia. Bom dia, cara. Essa musiquinha ficou boa, né? Boa. Ficou uma musiquinha pra dar um... pra começar bem animado, né? Sejam bem-vindos, então, a todos. Estamos aqui com o nosso convidado especial. Especial em qual sentido, hein, Mauricião? Especial depende de como o cara fala, não é muito bom. É um cara bacana, um cara amigo, é o special, né? Então vamos lá, pra quem não sabe, o Mentoria, nós vamos começar agora todas as quintas-feiras, 21 horas no horário de Brasília, com o Paulo Leal, que é um empresário de sucesso aqui em Orlando, e ele está disponibilizando o tempo dele para ajudar os empreendedores brasileiros, né, que moram fora dos Estados Unidos e nos Estados Unidos, que estão apanhando, que às vezes a empresa tem tudo para dar certo, precisa só de um tweak, que a gente chama aqui em inglês, precisa só de um apertozinho do lado direito e esquerdo para a coisa vingar. Então o Paulão tá aqui para isso. Então vamos lá, Paulão. Fala você com suas palavras, qual que é o nosso objetivo aqui desse programa? O objetivo é compartilhar experiência com os teus seguidores, inscritos, para tentar minimizar a chance da pessoa vir ou abrir um negócio sem levar em conta várias possibilidades. E isso minimiza a chance de dar errado, né? Maurício está aqui há 14 anos, deve ter visto muita gente vir na cara e na coragem, o cara não se planejar para isso. Eu acho que esse tipo de situação, se a gente puder ajudar essas pessoas a minimizar a chance dele errar, às vezes o cara é muito bom em negócio no Brasil e aqui é totalmente diferente, o cara acha que é a mesma coisa, vem
e quebra a cara. Então, acho que o intuito é ajudar quem quer empreender e tentar, de alguma forma, orientar a cabeça da pessoa, arrumar os pensamentos na cabeça dela e abrir o mercado, às vezes, para fazer perguntas sobre o negócio dela, de que ela, às vezes, não está nem visualizando ainda, né? Ô Maurício, nesses 16 anos de América já? 15 e um pouquinho, né? Quase 16. Você já viu muita gente abrindo e fechando o negócio aqui? Bastante, né? Até a gente tem uma estatística, assim, que o pequeno negócio, ele acaba, assim, fechando 40%, 50% dos pequenos negócios fecham em 2 anos, né? Até por isso que os próprios bancos aqui, quando você vai precisar de algum empréstimo ou quer captar algum dinheiro para modernizar ou para impulsionar o seu business, antes de 2 anos ninguém nem olha para você aqui, né? O banco não quer nem saber. Se você passar dos 2 anos, pode ser que você saiba o que você está fazendo. Muito legal. Então, lembrando, se você tem um negócio ou quer abrir um negócio e não sabe como fazer, não sabe o que fazer, né, você pode mandar um e-mail para a gente no ar@canalperguntas.com. No lugar do assunto, é muito importante você falar pergunta para o Paulo Leal, ou, sei lá, perguntar para quem você quiser, para o Paulo Leal, que o Paulão que é o que manda aqui no negócio. E aí o Paulo tenta dar uma olhada no teu e-mail e talvez estudar uma estratégia. Lembrando que aqui é coisa só... É meio que genérico, né, Paulão? Não dá pra falar. Ah, sim, lógico, porque baseado no que a pessoa escreve, a gente tenta, de alguma forma... A gente não é especialista em qualquer mercado, em todos os mercados, a gente vai dar uma visão empresarial para ela. Tentar mostrar... Porque uma das perguntas é sobre o sistema de energia. Eu não conheço nada disso, mas a gente conhece algumas coisas que estão acontecendo na Flórida. Então, tentar orientar a pessoa a fazer ela buscar também... responder algumas perguntas que a gente vai mandar para ela. E aí ela, poxa, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz, isso aqui eu fiz. Pô, legal, agora eu vou tentar correr atrás de licença, enfim, do que ela precisa para poder se estabelecer, né? E também não adianta querer fazer perguntas sobre visto, porque nenhum de nós aqui somos especialistas em visto. A gente sabe coisas assim, tipo, tem pergunta, eu vou com visto de estudante, eu posso trabalhar? Não pode, mas procura um advogado, fala com o Dr. Walter Santos, que são as pessoas que podem te ajudar com a parte legal do teu status de trabalho, né? Então vamos lá, Paulão, lê pra gente aí o primeiro e-mail que mandaram aí, de quem que foi e qual foi a pergunta. Na verdade, o e-mail é do Everton, ele quer vir pra Holanda com a possibilidade de abrir um car detail, que é uma empresa que faz lavagem de carro, né, pra quem não é familiarizado. Ele quer saber como é que é o mercado que está na área, se a gente está satisfeito com as empresas que prestam serviço aqui e tudo mais. Esse mercado é interessante porque o americano tem muito lado do self-made, né? Por isso você vê a Home Depot com aquelas coisas do cara, dele comprar, ele fazer reparo e tudo isso. Então você tem um mercado gigante aqui que o americano mediano, ele leva o carro no car wash para lavar, então é um mercado de $9 a 20, dependendo do que ele quer colocar. E normalmente ele vai lá, ele aspira, que isso às vezes é diferente do Brasil, da gente chega num posto, bota o carro e o cara faz aquela lavagem completa, né? Mas tem também muito serviço para o pessoal que tem tempo e tem uma classe social maior, que são aquelas vans que vão na tua casa para fazer aquele serviço todo personalizado. E aí ele já começa aí, sei lá, de $20, $30 para cima, dependendo do tamanho do carro, do que ele quer fazer, se quer cera, se quer isso. O menino que vai na minha casa é $35. O teu carro é grande? Carro médio, e aí eu tenho uma minivan também, a minivan é 45, e não é encerar nada, é lavar. É lavar, exatamente. Ele lava e passa o aspirador por dentro, né? Exatamente. Então, eu até vi, tem um site que chama cardetail.com. Cara, os caras lavam de tudo, até barco. Então, até aqueles carrinhos de golfe, moto, van, motorhome. Então, para quem quer abrir, vale a pena já dar uma olhada nesse site, porque os caras têm um nível de serviço bem interessante. Você bota os teus zip code e ele vai dizer quem é o cara que vai te atender em todos os Estados Unidos. Que legal! Então, assim, e aí esse cara sai de, se eu não me engano, acho que de $79 a $300.
Uau. Porque o cara tem pacotes de todos os tipos. Aí parece o Uber do car wash, né? Qualquer exatamente. lugar você vai lá, aciona e vai receber o serviço. E o cara deve ter credenciado um monte de empresa embaixo da plataforma dele para poder atender nacionalmente, né? Sim. E até interessante, o Maurício tá aqui. O Maurício, você que é dono de agência de carro, como que você lava teus carros? O carro da agência tem que estar sempre limpo. Você contrata uma empresa de fora ou você mesmo tem funcionário? Para a gente fica mais econômico ter uma pessoa trabalhando conosco para fazer esse trabalho. Então, eventualmente, quando o volume está muito grande, a gente até contrata uma ou outra pessoa, mas não é. Em geral, os dealers trabalham com pessoas dedicadas, né, que vão lá todo dia, ou 2, ou 3, ou 4 vezes por semana, dependendo do volume de cada um. Mas é uma empresa de fora ou é funcionário teu? Eu tenho funcionário. Quando o volume está muito grande, aí é uma empresa de fora. Mas, em geral, os dealers acabam contratando uma pessoa que fica em full time. Tem alguns dealers menores que contratam empresas. Aí é um preço diferenciado, logicamente. Esse negócio é bem interessante, que nem o Paulo falou. Tem pessoas que preferem lavar. Eu acho que poucos... Brasileiro... O Paulão, na minha opinião, eu acho que ele gosta muito de carro, ele tem amor pelo carro. E eu vejo muito quando eu levo as pessoas para comprar carro, eu levo lá na CarPoint, o carro, o motor pode estar caindo, que não é no caso na CarPoint, mas se estiver bonito por fora, o cara compra. O cara compra, cara. Então tem que tomar muito cuidado com isso quando tá vindo. O que eu acho interessante, assim, eu acho que o brasileiro também tem duas fases aqui. Dele, primeiro, não entender o mercado e aí ele buscar as soluções que ele tinha no Brasil. Cara, me lembro a primeira vez que eu tive que... Eu era até turista nessa época, que eu tive que calibrar um pneu. Cara, eu perdi uns 2 dias para entender como é que fazia aquilo. Então, porque é muito diferente. Então, então esse tipo de coisa, de serviço, eu acho que ele leva um tempo o brasileiro simplesmente aprender e já fazer. Dependendo do brasileiro, tem a questão do idioma, do cara às vezes não sabe ler o que está escrito ali, ou não sabe se comunicar e tem medo de ir, então ele prefere contratar alguém para ir na casa dele. Hoje eu uso basicamente os dois. Principalmente nessa época de pólen, que dependendo do dia que você acorda, teu carro tá amarelo. Aí eu dou uma passada rápida, dou uma lavada só e tal. Mas se eu quiser um negócio mais detalhado, tipo, bem limpo, eu tenho uma empresa que eu chamo, eles vão lá em casa também, lavam os carros, tudo perfeito, hora marcada. Agora, é um investimento relativamente alto. O cara vai ter que comprar uma van. O ideal é que seja uma van decente, porque a imagem da empresa dele que está ali, se for uma van velha, tipo... Tá limpinha, né? Exatamente. Adesivar aquela van para poder ter a parte de marca dele bem exposta. Comprar aqueles equipamentos para poder fazer a lavagem do carro. Essa galera, dificilmente, ela sai plugando tomada e na casa dos outros. Até a água eles levam. Até a água eles levam. Então, esse tipo de situação, a pessoa tem que entender que ela vai ter que partir de um investimento, vamos dizer, de médio, dependendo de quem venha, né? Mas tem um investimento a ser feito, que é um investimento importante e que... E aí ele vai ter que começar a correr atrás de ter uma mídia social legal para poder começar a se divulgar, tentar entrar em grupos de residentes aqui, que você consegue, que você tem a autorização dos donos desses grupos para você divulgar seu serviço também. E aí você, eventualmente, fazer parcerias com empresas que o cara te indica e você comissiona, enfim. Tem investimento, eu acho que tem mercado, porque essa galera tá trabalhando pra caramba e às vezes eu quero marcar, por exemplo, com essa pessoa que vai lá em casa, o cara, ele tem, eu não sei se ele tem 1 ou 2 vans, a empresa dele já são 3 pessoas. Brasileiros ou? Brasileiro. E se eu chegar pra ele ligar hoje e falar, cara, você vai lá em casa lavar amanhã? Não, amanhã eu não consigo, eu tô lotado. Então, assim, isso quer dizer o quê? Que aparentemente tem mercado pra você fazer o trabalho. Mas tem que se fazer visto e precisa investir. Então, esse que é o ponto mais importante. E aí, o investimento desse, eu não sei quanto custa uma van hoje. Você tem uma noção? Acho que o quê? Uns 30 mil? Então, eu acho que para o começo pode ser um investimento menor, né? Talvez aí em torno de 15 mil você compra uma van em boas condições e vai ter esse trabalho, né, de fazer o marketing, de envelopar e tal, para colocar a marca.
E os equipamentos básicos, né? Então tem que ter uma pressure washer, vai ter que ter um tanque de água. E tem que ter mais que uma, porque se uma quebra, e agora? Né? Pois é. Mas também, Então, assim, uma pressure washer é coisa de $400, você compra. Então, eu acho que, como ele falou, existe esse campo e eu sempre bato na tecla de que a qualidade é o que vai fazer a diferença. Porque a gente vê na minha área, por exemplo, que é veículos, você passa nas grandes avenidas aqui, você vê uma loja atrás da outra, uma loja Sim. atrás da outra. Então, como é que a gente sobrevive? Por exemplo, a CarPoint sobrevive porque ela se destaca com qualidade superior à média. Então, às vezes, chegam pessoas na loja e falam, poxa, mas, cara, os seus carros são limpos, são cuidados e tal. Então, a pessoa que está pensando em empreender aqui, nesse sentido, ela realmente vai ter que prezar pela qualidade. E o brasileiro preza pela qualidade. Realmente, a gente percebe que o brasileiro, quando vem, ele vem com garra e vem Sim, com uma verdade. qualidade de serviço superior à média que se encontra aqui. Ah, sim, nesse aspecto com certeza, né? Porque a gente tem muito no Brasil a questão da gente ter a contratação desse tipo de serviço, a gente quer esse tipo de serviço aqui também, né? E não simplesmente ir lavar o carro no lava-jato. Que ele vai ser, às vezes, para alguma coisa mais de dia a dia, como eu falei do pólen, essas E tá coisas $25 todas. também pra você levar pra lavar. Não, depende. Você tem um perto aqui, por exemplo. Você tá falando o que você dirige, né? O que você dirige, Tá. vai, depois você já sai com o... Você sai, tem aqueles aspirador de pó gigante, você mesmo aspira e vai embora. Esse você já tem aí na faixa de 12 a... Aí já 12 fica a mais 15. acessível. Então, um valor bem mais acessível. Mas aquilo, é um serviço diferente. É diferente. Você não tá fazendo a personalização, não tá indo na casa da pessoa, não tá aspirando E legal. o tempo, às vezes a pessoa não tem Sim, tempo. claro. Então, você tem esses dois lados. Desculpa, Paulão. Uma coisa legal, Everton, que você que mandou a pergunta, os meninos que fazem os meus carros, além de lavar carro, Paulo, eles agregaram para colocar isso filme. Sim. É que eles falam Windows Tint. Isso. Eu filme, tenho... o filme que fala, né? O cara me ofereceu também. Então, você já está agregando uma coisa a mais. Sim, sem dúvida nenhuma. Você agrega serviço. Então, é pensar em como ele pode se diferenciar dos outros aqui. A qualidade de serviço, a qualidade do atendimento, como é que ele vai aparecer para o mercado aqui nos Estados Unidos, fazendo parceria com grupos de residentes, tipo, você tem lá o Classificados Brasileiro em Orlando no Facebook, você tem vários grupos nesse sentido que podem te ajudar a você aparecer também, a começar ou ser indicado. Eu não sei se essas HOAs, principalmente de casa de veraneio, poderia ajudar de alguma forma, porque o brasileiro que está aqui de férias e está com o carro eventualmente precisa lavar por algum motivo. Quem aluga carro, geralmente... Quem aluga carro, se acontecer alguma coisa e o cara quer lavar o carro antes, sei lá, seja lá o motivo, por mais que você possa, dependendo do contrato da locadora que o cara tem, ele possa devolver o carro de qualquer jeito, no sentido de carro sujo, né? Às vezes tem gente que quer lavar o carro simplesmente, e aí o cara que tá turismo, ele literalmente não tem nem noção de como fazer isso. Então pode ser também uma alternativa aí de mercado. E né? a pergunta dele sobre abrir a empresa, se eu não me engano, ele pergunta com visto de turista ou de visto de estudante. Abrir a empresa, ele pode abrir empresa até do Brasil. Até com visto de turista, Até com porra. visto de turista ele pode abrir empresa, só que ele não pode trabalhar e nem receber salário. Ele pode receber, tipo, eu tenho, igual as pessoas que têm... Investimento. O cara comprou uma casa de veraneio aqui em Orlando. Ele pode receber o dinheiro daquilo. Vai ter que... como dono da empresa, ele abrindo a empresa, ele vai receber distribuição dela sobre o lucro que acontecer. Ele não pode estar diretamente envolvido no trabalho. Aí, como a gente falou no início, o Dr. Walter ou qualquer advogado de imigração que seja renomado, que ele faça uma busca e veja que o cara é bom, pode dar toda a orientação para ele sobre como ele poder abrir a empresa e trabalhar na empresa, né? Porque aí entra o visto de trabalho, tudo isso. E sem falar que para abrir empresa aqui é muito mais prático do que as pessoas imaginam, né? Muito mais. O contador cobra o que, Maurício, hoje? Uns $500, $600? Por aí. Pra você. Uma LLC, que é normalmente E empresa abre pequena. assim, né? É ele bem abre a rápido. empresa num dia, no dia seguinte ele já abre a conta no banco e essa desburocratização aqui é fantástica, né? Interessante. Eu acho que a gente respondeu praticamente todas as perguntas. Eu não tô com o e-mail do... Dele, sim.
Dá tempo de a gente fazer mais uma em 10 minutos? Dá. Vamos lá. Vamos. Qual que é a próxima pergunta, Paulão? É o do Winston. Winston, vamos lá. Na verdade, o Winston, ele diz que ele tem uma empresa do setor de transformação da indústria, especificamente sistema de interrupto de energia. As perguntas dele são: ele quer abrir uma LLC aqui, e a Flórida tem muitos problemas com energia. Quais os estados têm mais problemas com energia nos Estados Unidos? Essas aplicações mencionadas, né, é utilizada no mercado. Porque ele aqui, antes, ele faz um monte de Pergunta. Pergunta não, ele faz uns bullet points de um monte de coisa técnica, que, literalmente, tecnicamente falando, eu não vou poder ajudar muito, porque é muito, muito técnico o que ele está perguntando. Qual estado utiliza mais esses equipamentos que ele mencionou em cima e tudo mais. Ele fala sobre energia solar? Sobre vários tipos. O segmento de atuação dele no Brasil são hospitais, clínicas médicas, indústria, agronegócio, agroindústria e ambiente de TI. Por quê? São ambientes que não podem ficar sem energia, né? O que eu falo sobre isso, as empresas olhando o lado, o pouco do que eu conheço nesse segmento, existe uma preocupação muito... A energia nos Estados Unidos é muito barata, ponto. Então isso é muito bom para o consumidor, e isso é muito ruim para o consumo. Porque o cara não... Ao contrário do Brasil, que se eu deixasse meu ar-condicionado ligado, tipo, 24 horas, eu ia pagar uma fortuna de vender conta. a casa para pagar a conta. Exatamente. E aqui não. Aqui todas as casas têm ar-condicionado 24 horas ligado, ou pelo menos um aparelho, um ar-condicionado central. Existe uma preocupação muito grande em economia de energia. Tanto que tem... E o condado, não sei se é o condado ou o estado, eles têm programas para economia de energia. E que são bancados ou subsidiados, não sei se pelo próprio estado ou pelas companhias de energia. A Duke, que é a que atende lá em casa, por exemplo, eles me ligaram oferecendo uma série de ferramentas, de benefícios para eu instalar algumas coisas na minha casa que faria meu consumo reduzir, para ter um consumo inteligente, principalmente em cima de ar-condicionado, aquecedor. E aí o cara estava explicando, por exemplo, o ar-condicionado, normalmente ele funciona 1 hora e para 1 hora. Funciona 1 hora e para 1 hora. Os caras instalaram tudo de graça, sensores na minha casa, para que de forma inteligente, o meu ar-condicionado, se ele precisa funcionar só meia hora, ele só vai funcionar meia hora e vai ficar 1h30 desligado. E de fato, a minha conta reduziu. Então, eu já vi que volta e meia a gente recebe coisa, principalmente no Facebook, de benefício da Flórida para você instalar painéis solares. Eu não sei se você tem visto isso. Falando rapidinho sobre o benefício da Duke, né, que é da empresa eu acho que é um monopólio também, né, Maurício? Acho que a Duke é nos Estados Unidos inteiro? Não, eles são mais regionais. Eu sei que, por exemplo, acho que em casa é a OUC ou... OUC, é verdade, aqui no escritório OUC. A Duke, na minha casa, eles fizeram diferente, Paulão. Eles falaram assim, bom, você gasta, Paulo, X por ano, né? No verão você tem um pico, no inverno você tem... Ele falou, que tal nós fazemos uma average, E você paga igual, Eu pago igual todos os meses, e no final do ano, se tiver alguma diferença, a menos ou a mais, eu acerto ali. Então, todos os meses, a minha conta de luz é a mesma, e eles fazem isso para você poder fazer no budget, no teu orçamento mensal, saber e não apertar em lugar nenhum. É isso aí. No caso de casa lá, que é a OUC ou OCU, né? Eles foram um pouquinho mais adiante. Falaram, olha, o seu consumo médio é esse aqui, a gente fecha a sua conta por 12 meses. Se você consumir mais, é problema nosso. Se você consumir menos, é problema seu. Então, a gente fechou. Né? Será que não é assim que a minha tem também? Deve ser, eu acho que deve não ser tem assim. Acerto no final, né? Então, e eu queria comentar uma outra coisa. Acho que a área de atuação dele é hospitais e clínicas, indústria. E ele perguntou como é que é a questão de energia aqui. Realmente, eu pessoalmente nesses 15 anos aí, eu nunca presenciei queda de energia elétrica assim, tirando frequente. Furacão, né? Então, normalmente é um uso
contínuo, dificilmente a gente tem alguma queda de energia. Agora, diferente do Brasil, existe a época de furacão, que vai de junho a novembro, mais focado em agosto e setembro. Então, realmente, esse pode ser uma área de atuação, porque na última season, né, no ano passado, eu vi uma clínica que faltou energia. As pessoas morreram, não foi? Alguma coisa assim? Então, era uma clínica de um asilo, né? Um asilo, pra eu lembro. velhinhos, e caiu a energia, ou não tinha gerador, ou o gerador não entrou, e várias pessoas morreram por causa do calor. Então, talvez esse seja um foco que essa empresa pudesse atuar. Sim, aqui. O que eu devolvo por a gente não ser tecnicamente especializado para falar sobre isso, a minha orientação, primeiro, para abrir, esse é um segmento literalmente 100% americano. Então não vai estar abrindo um serviço para prestar para brasileiro. Então, primeiro ponto. Então o cara tem que estar com inglês top. E não só inglês do dia a dia, o inglês técnico, porque ele vai ter que estar falando com... Tem que vender, né? Tem que vender, o explicar e dar assistência técnica e fazer tudo isso. Imagino que se ele vai entrar no mercado de geradores, como ele fala aqui, se tem gerador disso, gerador daquilo, vai precisar fazer investimento e não deve ser um investimento barato. Ele tem que aprender e entender a tecnologia que já existe nos Estados Unidos, que normalmente ela eu não sei se a energia é assim, mas aqui a tecnologia que costuma ser um pouco mais avançada do que já está no Brasil por conta de acesso. Às vezes o Brasil tem o acesso à mesma tecnologia que tem aqui, só que lá é muito mais caro e por isso que não se usa ainda. A minha orientação é procurar uma empresa para montar um business plan para o cara. Então, assim, ele pega uma empresa, ele explica exatamente o que ele precisa, e tem empresas americanas e americanas de brasileiros que são especializadas em fazer business plan. Os caras vão fazer uma pesquisa de mercado profunda e entender aonde que ele pode entrar. Eu acho que para um negócio desse porte, ele precisa ter, de fato, uma orientação profissional. Precisa estar muito embasado para poder vir para cá e fazer e montar uma empresa dessa. Porque é um segmento que ele vai precisar desse, vamos dizer, é um segmento B2B, não é uma coisa que eu vou abrir e vender para consumidor, e ele precisa estar muito bem embasado, porque o investimento não vai ser barato. Uma saúde financeira boa, Uma saúde financeira boa para segurar aí o início. Então, a gente pode indicar a empresa que faça business plan para ele, porque eu sugiro que ele não faça nada antes dele ter uma avaliação de mercado local com uma empresa séria, fazendo um business plan e desenvolvendo isso para ele e falar, olha, vai te custar $200 mil, $300 mil, você precisa disso, o contato aqui, o mercado é assim, o mercado é assado. É o básico do básico para ele tomar uma decisão dessa. Por quê? Porque é uma empresa de grande porte que é um investimento de grande porte que ele vai estar fazendo. E isso em dólar, quando você vai lá vezes 3, quase R$4, grana. É grana. Qualquer 250 mil já é R$1 milhão. Então é grana, né? E só rapidinho, se ele estiver falando sobre painel solar, porque eu gosto dessas coisas, eu e minha esposa, a gente gostaria de ter nessa casa funcionando, né, sem ter muitos gastos. Ainda hoje, pelo fiz bastante estudo sobre painel solar em casas, eles te dão tipo 10 anos de garantia, mas demora 10 anos para você ver o teu dinheiro, teu investimento de volta, para você sentir. É uma tecnologia cara, né? Então, na verdade, a única pessoa que ganha é o cara que está vendendo. Porque eu vou investir um dinheiro na frente em painel solar, Maurício, que eu só vou ver esse retorno para mim, financeiro, vou pegar meu dinheiro de volta depois de 10 anos. Só que depois de 10 anos acabou a garantia do produto. Então, hoje, como é uma coisa nova e não se passaram 10 anos ainda que o consumidor usou, nós não sabemos o que vai acontecer com os painéis, com a bateria, principalmente, daqui 10 anos. Então, eu hoje não criei coragem para investir nisso, que eu acho que é super interessante, porque não tem como que chama, Paulo, quando não tem um histórico? Tipo, é igual o celular quando começaram a falar, vai dar câncer daqui 10 anos. Hoje não, nós temos celular por 15 anos e não dá câncer, as pessoas saibam, né? E a mesma coisa com esse painel solar e essas baterias. Ainda não se passaram 10 anos pra gente saber se é uma coisa que vale a pena
o investimento ou não. A gente, recentemente, a Disney inaugurou aquela fazenda de energia solar que pode gerar energia para uma cidade pequena. Né? E comprou outra agora, né? Comprou então, uma outra parte de uma outra cidade para fazer uma questão de tratamento de água, né? Então, realmente, esse negócio de energia solar, eu não sei se é o mercado dele, mas é uma coisa que vai acontecer. Vai acontecer. Né? A pergunta dele em cima, na verdade, é muito em cima de sistemas de backup de energia, né? Ou seja, literalmente baterias, mega baterias para esse segmento que não pode ficar falhar. Não pode falhar. Aí entra o hospital. A Disney, que você mora do lado da Disney, Paulo, a Disney tem tua planta, não tem? Que cria próprias a energia. A Disney não fica sem eletricidade. Ela tem uma planta ali atrás, próximo da tua casa. Você já viu já ou não? Não. Do lado onde tem os monorail, do lado esquerdo é uma planta de eletricidade. Ah, sim, verdade. Tem sim. Tem sim. Não, e ela tem um monte de coisa. Ela tem aqueles... quando você vai no parque, ele bota aqueles totemzinhos que são de iluminação. Se você olhar por cima, você vê que em cima é painel solar, ou seja, é para ele já sozinho se autossustentar, né? Autossustentar. Muito legal. Eu até tinha outra coisa para falar, mas o nosso tempo estourou. Lembrando, se você tem alguma dúvida e quer que a gente debate, converse, vai dar uma pesquisada por cima. Também não vai querer que a gente faz uma assessoria para você aqui, que a gente não tem nem tempo para fazer isso. São apenas 30 minutos do programa. Obrigado, Paulão. Acho que foi bem legal. Valeu, Maurício. Maravilha. Lembrando, pessoal, no ar, @canalperguntas.com. Manda seu problema, manda sua pergunta e a gente tenta ajudar você aqui toda quinta-feira, às 21 horas, no horário de Brasília. Falou, galera. Fica com Deus. Falou, Maurício. Tchau, tchau. Tchau, abraço. Abraço.